Fala galera, tudo bem? Comprei esse jogo de chave Allen da Irving, olha só. E agora precisamos fazer um suporte aí para eles, né? Então vamos começar aí nosso projetinho. A ideia é fazer com que eles fiquem bem organizados aí, fáceis de manipular, beleza? Então olha só, aqui a ideia é fazer realmente alguns furos, né, no topo da madeira aqui no topo, e aí a gente poder encaixar o jogo de chaves de modo que ele fique nesse formato aí. Então a ideia é que eu tenha uma distância aproximada aqui de 70 milímetros, né, 7 centímetros, e embora não tenha brocas com essa profundidade aí, a gente vai furar com diâmetros diferentes, né, porque essas chaves têm diâmetros diferentes, e eu quero que ela fique mais ou menos justa no furo, né, para não ficar sambando. Então essas brocas com diâmetros menores são geralmente mais curtas. Então 7 centímetros aqui de profundidade é um bom tamanho, porque eu posso furar de um lado, depois eu inverto a base e furo do outro, e aí eu consigo todo o percurso aqui de 7 centímetros com o furo na medida que eu selecionei, tá? Então vamos lá dar andamento. A ideia é fazer essa tira aqui, né, de madeira, para que eu possa encaixar então as chaves aí nesse sentido. Vamos vendo então como é que fica. Bom, eu quero, na verdade, que as chaves, né, fiquem com uma certa distância entre elas. Então, eu já fiz uma verificação aqui. Elas vão ficar distanciadas de 35 milímetros. Então, basicamente, isso que a gente vai ter: 35 milímetros nos furos e essa parte aqui com 70 milímetros, certo? Então vamos à marcação aqui. Porque eles vão ficar assim, né? Então vejam que é uma distribuição legal. São 8 chaves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então temos até aqui. O final é este ponto aqui. Legal, vamos ao corte então. Bem, como já foi falado em outras ocasiões, né, pessoal, mas segurança é um quesito imprescindível, né? Então, quando for ajustar aí a altura do disco, né, vocês deixem aí ultrapassando a madeira
a menor distância possível, porque na eventualidade de um acidente, né, você obviamente vai se machucar, mas a tendência de decepar um dedo, por exemplo, que é um acidente muito comum, né, ela é bem menor. Então faça uso aí dessa prática de deixar o dente com uma distância bem pequena, né, saindo da madeira. Isso, na eventualidade de um acidente, pode ser um fator decisivo aí para a sua plena recuperação, né? É óbvio que ninguém quer que aconteça um acidente, então a própria definição de acidente fala por si, né? Então ninguém deseja, mas ele está presente no nosso dia a dia. Então, para você não transformar aí o seu hobby, sua diversão, ou até mesmo sua prática de trabalho do dia a dia em algo muito ruim, presta atenção aí nos quesitos de segurança, beleza? Também já me perguntaram lá qual é a altura que se deve deixar em função do tipo de madeira ou no corte do MDF, enfim, quando eu vou usar a serra, né? Qual a altura do disco eu devo deixar, mais alto, mais baixo e tal. A ideia, na verdade, é que a gente tenha uma altura em que o maior número de dentes estejam dentro da espessura da madeira. Então, nesse caso aqui, nessa altura, né, nessa condição, eu tenho 2 dentes, né, aqui, ó, vejam só, tenho 2 dentes dentro da madeira. Então, quanto maior o número de dentes que você conseguir deixar na espessura, melhor vai ser o resultado do corte. Então, essa é uma dica também. Então, vejam que é quase que um combinado entre a segurança e a qualidade de corte, né, porque eu tenho aqui os 2 quesitos praticamente satisfeitos. Então eu tenho a altura do dente pequena, relativamente pequena, para fora da madeira, e eu tenho um número máximo possível de dentes nesse caso dentro da madeira. Então eu tenho 2 dentes. Ah, eu consigo 3? Não consegue, porque o número de dentes que eu tenho aqui é bem pequeno, né? Então são acho que 24 dentes para esse disco aqui. Então o melhor posicionamento que eu consigo é esse aqui. Se eu subir muito o disco, eu tendo a ter apenas um dente, né? Olha só, se eu subir o disco, eu vou ter um dente dentro da madeira, na melhor das hipóteses, né? Então não seria o desejado. O desejado é que eu tivesse o maior número de dentes, nesse caso aqui 2. Se eu baixar muito também não consigo, ó, né? Até consigo, tenho 3 dentes, 4 dentes dentro da madeira, mas ele não é suficiente para rasgar a madeira. Então eu posso fazer aqui um combinado de altura aqui, ó. Esse seria um caso assim sensacional, ó. 4 dentes dentro da madeira e ele está passando já da superfície, então ele cortaria a madeira, só que fica uma borda muito pequena. Então aqui eu acho que seria o melhor ponto, ó, né? E pelo menos tem esse número de dentes dentro da madeira. Essa é a dica, tá? Claro que é um equilíbrio aí entre esses 2 pontos, né? Segurança e qualidade de corte. Bem, feito o corte, né, pessoal? Já está subdividido aqui uns 35 milímetros. E agora a ideia é ir para a furação. Vamos achar o centro.
pensando em trabalhar com ele inclinado aqui, assim, seja essa inclinação aqui, fazer um dispositivo aí para apoio, né, em pé aí, e mantenha ele assim, nessa posição. Então fica mais fácil de organizar. E aí depois a gente vai colocar uma base aqui para poder identificar as medidas, né, para que você não precise ficar olhando, até porque acho que uma falha nesse tipo de chave é não ter inscrito a sua medida. Eu tentei fazer aqui, ó, com a punção, né, mas não fica legal. Enfim, mas isso daqui a pouco a gente já define. Mas o resultado parece satisfatório, né? Então já é uma organização aí, ainda que relativa, mas vai ficar legal. Isso aí, vamos para a próxima etapa então, né, pessoal? Pessoal, já estão as ferramentas aí instaladas no suporte, né? Agora eu quero acertar o ângulo para que eu possa fixar isso numa parede e aí nós vamos fazer algumas medições. Então vejam só aqui. Então imaginem que aqui é a parede e eu quero que a ferramenta, né, esse ponto da ferramenta fique 6 milímetros distante da parede. Então eu não quero que ela encoste na parede, então por isso coloquei esse pequeno calço aqui para a gente fazer a medição. Eu quero determinar, na verdade, esta altura aqui, né? Ou seja, a altura entre o suporte e o que nós pretendemos que seja a distância entre o suporte e a parede. Então eu quero definir essa distância daqui a aqui. E aí essa inclinação aqui tem 17 graus e meio, mas eu já mostro como que a gente levantou essa medida, tá? O que eu quero, na verdade, é fazer com que seja dimensionado um pedaço de madeira aqui, né, de forma triangular, para que ele mantenha esse grau de inclinação em relação à parede. Então, a medida aqui que nós temos, né, entre parede e a madeira dá mais ou menos 35, 36, 37 milímetros, mais ou menos 37 milímetros, né? Então é justamente isso. Então é justamente isso. Essa distância aqui, 37 milímetros, é a base do nosso triângulo lá, né? E aí a distância, eu vou até marcar aqui o ponto. E aí nós temos até a outra ponta lá, mais ou menos, se deixar com, que é o ponto lá onde está encostando a ferramenta, onde deveria encostar a ferramenta. Eu poderia deixar ele com 12, ou fazer com que, ou nós podemos determinar em que ponto que ela toca aqui na superfície. Então mais ou menos aqui, né? Então seria algo nesse local aqui aproximadamente. Então esse é o tamanho 11. Então acho que 11 está ótimo aí, né? Ou ainda, se a ideia é manter alinhado com isso aqui, com esse final, né? Ele poderia ser aqui, ó. Então seria algo em torno de 7. Ok? Então 7 parece estar de bom tamanho. Bem, pessoal, a gente vai precisar então de 2 pedaços
iguais, né? Para formar a base de sustentação já no ângulo que a gente calculou lá. E aí as medidas são 67 milímetros, 16, 74, 50. Então com essas medidas é possível reproduzir essas peças, tá? E aí elas vão ficar nesta posição aqui. Isso permite que... e a parede fica aqui, né? Falta ainda um segmento aí pra gente deixar ele de acordo. Nós vamos continuar então aí com a montagem. Perfeito? Então, pessoal, eu já coloquei aqui todas as peças cortadas, né? Então já dá pra ver. Vamos fazer a montagem. E eu resolvi fazer a montagem em cima da própria serra para funcionar como bancada. Às vezes você tem um espaço limitado aí e acaba não tendo uma bancada muito grande. Então hoje eu vou fazer a montagem em cima aqui da própria serrinha, tá? Então vou utilizar a própria régua para me dar um apoio aqui na hora de fixação das peças. Então vamos colocar essa parte de baixo, vamos colocar aqui para ficar mais alto, né? E eu ter acesso aqui para parafusar. E vamos colocar já vamos fazer já fazer já o aparafusamento aí, né? Tô usando esses parafusos 4x4 e tô com duas parafusadeiras aí para ficar mais fácil. É claro que se você tiver uma só, o procedimento é o mesmo, né? Então tá bem travado aqui. Fazer um furo guia. Vejo que já ficou bem legal, né? Tá bem preso. Aí fica fácil fazer a outra furação aqui. Mas vamos fazer o outro lado também agora. Só para ficar na mesma distância, né? Vou fazer uma marcação aqui. Então é esse ponto aqui. Pode usar a mesma métrica aqui para a parte de cima aqui, ó. Legal. Perfeito. Se quiser usar cola junto com o parafuso, também pode.
Feita, né, pessoal? Mas ficou esquisito isso aqui, ó. Esse acabamento aqui ficou estranho, né? Vou resolver isso aí. Passar a serra aqui, ó. Agora sim, hein? Ficou bom. Então, né, pessoal, vou instalar nessa área aqui, que é a área que eu tenho disponível aqui. Então tá aí, né? Feito?